Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula vai ser uma aula introdutória referente ao PET semana 3. Essa aula vai te dar uma visão geral de ângulos, ângulos congruentes, formados por quê? Por retas paralelas cortadas por transversais. Então, nós vamos recair lá no teorema fundamental do triângulo, tá? Onde você tem uma reta paralela a um dos lados do triângulo e ali você forma ângulos congruentes, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Aqui, o teorema fundamental, né? Inclusive, ele está numa outra revisão que nós fizemos, numa outra aula introdutória, e aí eu vou utilizá-lo aqui novamente. O que diz o teorema fundamental? Se eu tiver um triângulo e com esse triângulo eu traçar uma reta paralela a um dos lados, eu irei formar dois triângulos semelhantes, tá? Em decorrência de quê? Dos ângulos iguais. Então, aqui, quais os triângulos que vocês estão vendo? Né? Aqui vocês têm o triângulo. Vocês têm o triângulo ADE e vocês têm qual outro triângulo aqui? Vou colocar um maior. O ABC. Então, vocês têm o triângulo ADE e o triângulo maior ABC. Agora, vamos prestar atenção, tá? Nessa reta que cortou esse triângulo, ela está paralela ao lado BC. Então, o ângulo B, ele é congruente ao ângulo D. Então, o D congruente ao B. O vértice A, ou seja, o ângulo A, ele é comum aos dois triângulos. Então, terá o mesmo ângulo. E o D e o C e o E, eles possuem a mesma medida, tá? Isso porque essa reta DE, né, vamos chamar assim, vamos chamar essa reta de reta R, paralela ao lado BC, quando você traça essa paralela, a gente tem esses ângulos congruentes aqui, ó. O D com o B e o E com o C, tá? A partir disso, a gente vai trabalhar, vocês vão ver a sequência de retas cortadas por transversais e quais ângulos seriam igual ao outro. Vamos lá. Nossa revisãozinha aqui de ângulo, vocês conhecem, né, já os ângulos opostos pelo vértice. Oposto é lado contrário, a gente chama de OPV, oposto pelo vértice. Quando duas retas se intersectam, formam dois pares de ângulos verticalmente opostos. Também são chamados desse jeito, mas a gente normalmente usa mais oposto pelo vértice. OPV. Então, eu tenho duas retas, vamos colocar essa de reta R e essa de reta S. Quando elas se intersectam, vão ter ângulos, né? Foram formados aqui 4 ângulos. E esses ângulos, por exemplo, o C é oposto ao D. Então, significa que o ângulo C, vou colocar 2 tracinhos nele, ele tem a mesma medida do ângulo D. Aqui, ó, você tem um vértice comum, tá? Vamos chamar esse ponto aqui de O. Então, este ângulo A, ele é o oposto de qual ângulo? Ele está contrário a qual ângulo? Ao ângulo B. Então, A vai ser igual a B e C vai ser igual a D. Lembrando aqui, gente, muito importante lembrar o quê? Olha só, quando eu tenho esse corte, tá? Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, ele vai ser um ângulo de quantos graus? De 180. Então, se eu somar o ângulo A com o ângulo C,
eu vou ter quantos graus aqui? 180 graus. O mesmo acontece porque o 180 é a metade do 360. Então, ele é sempre uma linha reta, ele é um ângulo aberto. Se eu pegar o C com B, agora, eu também terei quanto? Terei 180. Então, C mais B, 180. A mesma coisa o quê? O B com D, 180, e o A com D, 180. Então, se eu tiver duas retas, aqui é minha origem, eu tenho essa reta para cá e essa para lá. Este ângulo formado é um ângulo de 180 graus. A inclinação da reta, para mim, não importa, tá? Vocês sempre vão lembrar que este é um ângulo de 180 graus, tá ok? Então, os ângulos opostos pelo vértice, eles são oposto, né? Ele vai ter um vértice comum para os dois e ele vai estar um oposto ao outro. Então, eles vão possuir a mesma medida. A gente vai trabalhar muito com este ângulo oposto pelo vértice, tá? E aqui começa algumas descrições com os lados paralelos. Vamos lá. Quando você tem retas paralelas, né? O que significa? Que elas nunca irão se encontrar. Aí eu venho e faço uma outra reta transversal. Tá cortando essa reta paralela. Significa o quê? Que eu gerei vários ângulos nessa primeira reta, vou denominar essa aqui de reta R e essa de reta S. O que aconteceu aqui? Aqui tá marcando só um vermelhinho, tá? Porque tá falando é do agudo. Mas olha aqui comigo. Nesse ponto aqui, ó, vamos chamar no ponto E, eu gerei quantos ângulos que foi gerado ali? Olha, foi gerado o vermelho, esse aqui, esse e esse. Então, eu gerei aqui 4 ângulos no ponto E 4 ângulos neste outro ponto aqui embaixo com a reta S. Agora, aqui neste enunciado, está falando simplesmente de quem? Nós temos os ângulos agudos. Quando você faz essa transversal, você vai ter 2 ângulos agudos. Olha, este vermelhinho com quem? Com esse vermelhinho, tá? Presta atenção. Vértice comum, eles estão opostos um do outro, um tá de frente para o outro. Então, este ângulo vão ter o quê? A mesma medida. Então, eu gerei um ângulo, 2 ângulos agudos, e eu gerei também, vamos pegar uma outra cor aqui. Eu gerei também 2 ângulos, olha, opostos pelo vértice obtuso, tá? Então, quando eu faço uma transversal numa reta, tem que ser transversal, tem que ser tombada, viu? Tombadinha. Significa que eu gero 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. O mesmo acontece na reta S. O que tá falando? Os 2 ângulos assinalados são geometricamente iguais. Significa o quê? Que eu tenho a paralela e cortei com a transversal. É a mesma transversal que corta a R e corta a S. Isso irá me dar a mesma medida de ângulo nas 2 retas. Então, esse vermelhinho aqui, outro vermelhinho aqui. Todos esses ângulos, eles possuem a mesma medida. E a mesma coisa acontece com quem? Com qual ângulo? Com o ângulo obtuso, tá? Eles vão possuir a mesma medida nas 2 retas, tanto na reta R quanto na reta S. Isso porque elas são paralelas, tá ok? Aqui,
O que eu disse lá em cima está explicando aqui embaixo. Na figura abaixo, dois ângulos têm seus lados paralelos e são ambos obtusos. O que é um ângulo obtuso, gente? Eu não falei lá de cima do agudo, né? Mas ele é menor que 90, ele é mais fechadinho. E o obtuso, ele é um ângulo entre 90, maior que 90 e menor que 180, tá? Então, eu tenho este ângulo que é igual a este. Além disso, eu tenho os do lado de cá também, que eles são iguais. A gente pode marcar aqui, falando que eles são opostos pelo vértice, então, eles são iguais. Ok? Continuando. Então, o que a gente gerou aqui, né? Nós temos duas retas paralelas, R paralela a S, vou até anotar isso aqui. Reta R paralela à reta S e a T transversal. Ele me gerou 4 ângulos na reta R e 4 ângulos na reta S. Esses ângulos, vários deles são iguais, são congruentes e eles possuem nomes, tá? Então, olha só, ângulos alternos internos e ângulos alternos externos. Primeiro, vamos lá na etimologia da palavra. Alternos. O que significa alternar? Alternar é você, um vai à frente, salta outro, você vai alternando, tá? Então, por exemplo, um pode estar de um lado, vou pôr bolinha do lado e estrelinha do outro. Eu estou o quê? Alternando as posições, tá ok? Então, aqui, quem é meu alterno interno? O que significa o interno? O interno é dentro, entre R e S, fica na parte interna entre as duas retas. E alternos externos, eles vão se alternar externamente, então eles ficam do lado de fora da reta R ou da reta S, tá? Então, olha só, alternos internos. Quem são os alternos internos aqui que a gente está vendo? C, olha só, o C, ele é interno, que ele está dentro aqui, entre a reta R e a reta S, e ele está alternando com quem? Com o E. C e E são alternos internos, e o F está alternando com quem? Com o D, internamente, ou D e F. Então, um está do lado de uma reta, o outro do outro, tá? E o alterno externo? Externo é que já está do lado de fora, tá? Da reta R ou da reta S. Então, o externo vai ser o A, vai estar alternando com quem? Agora, o outro tem que estar do outro lado da reta, com o G. E o B com quem? Com o H. Se a gente for lembrar daquelas cores, né, que nós fizemos, vamos ver aqui. Olha, quem são os meus ângulos agudos? O A, ele é oposto pelo vértice com quem? Com o C. E o C, o A, ele tem a mesma medida de quem? Do E. E como ele é oposto pelo vértice com G, ele também tem a mesma medida. Então, esses 4 ângulos, eles possuem a mesma medida. Porém, o C e o E vão ser alternos internos. E o A com G, alternos externos. Denominação, tá? E agora, os obtusos vão ser o B, B, quem mais? Com o D, é oposto, né? Então, esses são os obtusos. E na reta S, o F com o H, são os obtusos.
Se eles são opostos pelo vértice, eles têm o mesmo ângulo, a mesma medida. Agora, vamos ver a nomenclatura. Alterno interno, D com F. O D está de um lado, o F do outro, e ambos estão entre as retas. E alterno externo, o B com o H. Então, se vocês visualizarem esse desenho, vocês vão saber que quem possui a mesma medida aí? O A, o C, o E e o G, que são os vermelhinhos. E depois, quem possui a mesma medida? O B, D, F, H. Eu trouxe aqui um esqueminha para vocês desses ângulos. Se vocês numerarem nesse sentido, 1, 2, 3, 4, começando aqui do 1, depois começando do 5, 5, 6, 7, 8. Vocês podem entender que o quê? Esse tracinho aqui significa ângulo, tá, gente? 1 é igual a 3, que é igual a 5, que é igual a 7. Ou seja, os pares são iguais. Eles são o quê? Obtusos. Olha só a medida deles. São ângulos obtusos, tá? E depois, quem vai ser igual? Os agudos. Então, o 2, que vão ser os pares, olha. O 2 igual ao 4, que é igual ao 6, que é igual ao 8, tá? Então, é interessante vocês decorarem, né? Decorarem ou fazer um mapa mental aí, nesse sentido de vocês gravarem agudos iguais, obtusos iguais. Se vocês colocarem nesse sentido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vocês podem pensar pares iguais, ímpares iguais. Isso aqui é interessante, que sempre quando você somar um par com um ímpar, ele vai ter que dar quanto? 180. Então, aqui, o 5 com 6, eu tenho 180. O 6 com 7, o 7 com 8, o 5 com 8, tá? Então, vocês vão lembrar daquela retinha que eu falei. Então, aqui, ó, o 2 com 3, o 1 com 4. Quem mais que a gente pode pôr aqui como 180? O 1 com 2, o 3 com o 4. E na outra reta? Olha só, e se eu tiver o 2 com 7, tá? O 2 é par, o 7 é ímpar. Eu irei somar, ia dar 180. Por que dá 180? Porque, olha aqui, o 2, ele não é igual, o 2, ele não é igual ao 6. Então, se eu somar o 2 com o 7, é o mesmo valor de eu estar somando quem? O 6 com o 7. Ok? Nós vamos fazer exercício para estar reforçando isso aí. Vamos apagar aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui. Determina o valor da amplitude. Amplitude, gente, é a abertura, tá? Quanto que vale o ângulo? A, B, E. Lembrando que o B é onde vai estar o vértice. Então, A, B, E. Olha só. Esse quadradinho já me indicou que ele é um ângulo de quantos graus? De 90. Isso já me falou o quê? Que ele é alterno interno com quem? Com o B. Se eu tenho 90 graus aqui, eu também vou ter 90 graus aqui, tá? Então, o ângulo ABE possui quantos graus? 90 graus. Porque ele é o mesmo valor do BED ou do BEF. Ok? Aqui. Agora, eu quero esse ângulo ABE, né? Que tá só justificando para vocês. Eles têm a mesma medida, eles são ângulos alternos internos
E este ângulo aqui, ele apesar de não ter a medida, por ser o fato de ser esse quadradinho, ele já me falou que ele é de 90 graus. Ok? Exercício 2. Determine o valor da amplitude do ângulo D. Vamos lá. Ângulo D. O ângulo D, aqui nós temos duas retas, ó, T paralela a U, tá? Informação importante. Se T é paralela a U, aqui nós vamos ter aqueles quadrantes aqueles ângulos congruentes, né? Agudo com agudo, obtuso igual a obtuso. E se eu somar o agudo mais o obtuso, vai me dar 180. Então, olha só, vamos começar do valor que eu já tenho. Tenho 50 graus aqui. O APV, o B é o oposto do de 50. Então, ele também vai ter quanto? 50 graus. Não é ele que eu quero. Mas eu sei que o ângulo B é igual ao ângulo D. Lembram que todos eles são agudos? Se nós colocarmos aquela numeração, ó, 1, 2, 3, 4. Depois vem 5, 6, 7, 8, tá? Pares iguais a pares. Ímpares iguais a ímpares. Então, o 2 vai ser igual a quem? Ao 6 aqui. Então, D igual a B. Se meu B é 50 graus, então o ângulo D vale 50. Eu gosto muito de trabalhar com esse do APV, tá? E a partir daqui vocês já estabelecem essa relação do B com o D. Volta aqui, qualquer coisa vocês voltam aqui, ó, nessa conclusão final, para vocês não estarem esquecendo, tá ok? Aqui uma explicação, né, que eu acabei de falar para vocês. 3. Agora, eu tenho T paralela a U e N paralela a O. Gente, vamos sempre olhar a reta paralela, tá? Com a reta que está cortando. Por exemplo, vamos começar de onde eu tenho valor. Então, aqui é 55. Significa que o B vale quanto? 55. Ele é igual a quem? O D, que vale 55, que é igual ao C, que vale 55. Agora, se eu sei, tá? Que aqui, presta atenção agora. Se eu fizer isso, eu vou ter um ângulo de quantos graus? De 180. Então, esse pedacinho meu aqui, ó, ele é igualzinho a esse, porque eles são paralelos. Então, esse é igual a esse. Azul com esse azul. Quando eu somar o 55 com essa parte azul, eu vou ter que ter quantos graus? Vou ter que ter 180. Então, aqui, 55 graus mais o ângulo E vai ser igual a 180. Vocês podem pensar passando esse 55 para aqui, ó, que ele é a mesma medida. Então, 55 mais E vai ser igual a 180. Ângulo E, 180 menos 55, vai ser 25 graus, tá? Por que que eu pude comparar essa reta N com a reta O? Porque elas também são paralelas entre si. Então, ali eu tenho duas na transversais e duas na horizontais. Então, esses ângulos são iguais, tá? Então, deu 55. Próximo desenho, desculpa, 25.
Determine o valor da amplitude do ângulo B. Mesma coisa, olha só. T paralela a U, AB, segmento AB, paralelo, aqui o símbolo de paralelo. Segmento AB, paralelo ao segmento CD. Então, os meus ângulos formados, eles vão ser como se fosse um espelho. Então, vamos lá. Aqui, 60, então, o meu A vai valer quanto? 60. E esse ângulo aqui em cima? Também 60. Agora, olha comigo. Aqui, vamos pôr uma outra cor. Aqui, esses dois ângulos juntos vão medir quanto? 180. Então, nós vamos ter que B mais A é igual a 180. Eu sei que meu A vale quanto? 60. Então, B vai ser, se eu já tenho 60, para chegar em 180, tá faltando 120 graus. 180 menos 60, 120 graus. Tá? Então, sempre façam, analisem todos os ângulos, para depois vocês irem buscar a resposta. Tá? Então, B, 120. Aqui, várias retas cortadas, né? Vamos ver aqui o que pode me dar. Uma coisa interessante que eu não falei lá no início, que eu vou voltar aqui para falar, é isso, olha. Quando eu somar o B, A, C, D ou DC, a hora que eu somá-los, eu vou ter aqui 360 graus. 180 de um lado, 180 do outro. Então, se eu somar B mais A mais D mais C, tudo isso vai dar 360. A mesma coisa com o de baixo, tá? Por que eu tô aqui? Porque a gente vai voltar nesse agora. Se eu somar todos, eu somo esse círculo, ó, que é 360 graus, tudo isso aqui junto tem que dar 360. Agora, vamos fazer aqui a interpretação. Vejam comigo. Já me falou que esse ângulo rosinha, ele mede quanto? 90. Se eu tenho 90 do lado de cá, eu também tenho que ter 90 do lado de cá. Então, eu sei que o A mais o C, ele tem quanto? 90. Tá? Presta atenção aqui. A mais C, 90. Que é igual a esse rosa que eu tenho aqui. Agora, eu tenho o 125 do lado de cá. E aqui eu tenho B. Então, vamos dar um jeito de achar quem aqui primeiro? O B. Vamos colocando valores. Para eu achar o B, se eu somar o 125 com o B, vai me dar quanto? 180 graus. Então, quanto que vai valer o B? O B, ele vai ser o 180, é o que está faltando para chegar em 180. Então, o B vai ser 180 menos 125. Então, o meu ângulo B vai dar quanto? 55 graus. Então, eu achei o B, que vale quanto? 55. Ele é o oposto de quem? Do A. Ângulo B igual ao ângulo A. Então, eu sei que o meu A vai valer quanto? 55. Então, aqui eu tenho 55. Se A mais C é 90 e eu já tenho 55 do A, quanto que está faltando, então, para chegar em 90 graus? Se A mais C é 90,
E eu já achei o A com quanto? 55. Então, o C é 90 menos 55, que vai dar 35 graus. Então, presta atenção, para eu chegar no C, eu encontrei o B, porque encontrando o B, eu encontrava A. E aí, eu subtraí 90 de 55, tá? Mas então, quando vocês forem fazer isso, preste bem atenção no ângulo de 90, porque se eu gerei 90 de cá, com certeza de cá também é 90. São retas perpendiculares que a gente fala. Inclusive, o símbolo é esse. Tá? Se eu falar que uma reta é perpendicular à outra, pode ter certeza, que ela está cortando a outra retinho, formando um ângulo de 90 graus. Bom? Próximo. Determine o valor da amplitude de B. Agora, presta atenção nessa aqui. Eu tenho essa reta T e U, que são paralelas, não tá falando... Ah, sim, formou aqui. T e U são paralelas. Então, se T e U são paralelas, e aqui eu tenho essa transversal, olha. Tenho esse segmento aqui, e tenho um outro segmento aqui, tá? Então, como se fossem essas retas cortando aqui, ó. Então, o que que tá acontecendo? Esse ângulo C, ele não é só essa parte, não, ele é tudo aqui, ó. Esse aqui é o ângulo C, tá? Ele é um ângulo obtuso, e ele é igual a quem? A este ângulo aqui, ó. Ao B mais A. Então, o ângulo C, ele é igual a B mais A. Quanto que vale o C? 120. Então, se tudo isso aqui é 120 e eu já tenho 40, quanto que tá faltando, então, para o ângulo B? Entendeu? Então, vamos lá. Eu sei que B mais... Eu sei que B mais A vai ser igual a C. B mais o A, 40. E o C, 120. Então, meu ângulo B é o que tá faltando para 120. 120 menos 40, 80 graus. Então, B vale 80 graus. Aqui, pulo do gato, vamos assim dizer, é vocês entenderem que o ângulo C, ele é a mesma medida de B mais A. Ok? Então, vamos lá. Próximo. Aqui. Determine o valor da amplitude de B. Então, tá querendo saber B. AB, segmento AB, perpendicular, aqui o símbolo que eu falei, ó. Perpendicular. Esse símbolo. Ai, que feio. Vamos consertar isso. Vou consertar isso aqui. Perpendicular é esse símbolo. Vocês vão lembrar que ele forma o ângulo de 90. Então, AB é perpendicular a AC. AB perpendicular a AC. Aqui é BC, tá, gente? Que tá errado. Então, aqui é quanto? AB perpendicular a BC. Então, aqui mede 90, tá? Se aqui mede 90, olha só, aqui mede 90, aqui mede 90 e aqui mede 90. Tá? Tá querendo saber o B. Quem é oposto pelo vértice aqui?
O A é oposto pelo vértice de quem? Do de 40. Então, o ângulo A, ele é OPV de quem? De 40. Então, A vai ser igual a 40. Então, esse pedacinho aqui eu já achei, 40. Se eu somar os dois, vai ser quanto? 90. Então, B mais A é 90. B vai ser quanto? É o que falta para chegar em 90. Se eu já tenho 40 do A, meu B vai ser 90 menos 40, 50 graus. Porém, para eu chegar no B de 50, eu tive que entender que aqui é 90 graus, né? Cada parte dessa, e que o A é oposto pelo vértice do de 40, tá? Determine a amplitude do ângulo C. Aqui, gente, quem é paralelo é só o M e o N. Então, vocês vão ter muito cuidado, porque essa retinha azul aqui e essa reta preta, eles não são paralelos. Então, vocês não podem fazer aquela analogia igual era nos anteriores lá, não. Então, a gente vai ter que olhar cada um na sua reta. Quem é paralelo? M e N. Então, eu vou chamar essa reta aqui de reta S. E eu vou chamar essa azul de reta T. Então, vamos olhar a reta S cortando M, cortando N, tá? Eu tenho aqui a 55, meu A é OPV, 55. Então, se aqui é 55, o B também vai ser quanto? 55. Então, B é igual a A, que é igual a 55. Então, já achei o meu B, que vale 55. E aqui, esses dois juntos, o B mais o C, vale quanto? 180. Então, eu sei que B mais C é igual a 180. E que meu B vale 55. Com isso, eu consigo encontrar C, que é a diferença de 180 para 55. C vai ser 25 graus. Então, a primeira analogia que eu fiz foi aqui. Oposto pelo vértice, então o A vale 55. E o B é o mesmo valor desse aqui, tá? Vocês lembram lá dos números agudos, né? Dos ângulos agudos ou dos números ímpares ou pares? Aí você vai falar, ai, Miriam, mas a reta T tá aí só para te confundir, tá? Não tem valor nenhum nela pra gente estar encontrando. Tá ok? Então, é isso, tá? Voltem, dá uma olhadinha, dá uma outra estudada, né? Para vocês estarem fixando essa questão dos ângulos, porque vocês vão estar usando ele no PET semana 3, tá ok? Espero ter ajudado e até a próxima.